Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o resultado da dívida do governo em 2023 é consequência do déficit primário e dos juros. Haddad ainda afirmou que um governo não pode ser responsabilizado por quitar um calote nem por aumento de dívida. Em relação aos juros, Haddad ainda disse que uma queda da taxa nos Estados Unidos pode dar tranquilidade ao Banco Central para cortar a taxa também aqui no Brasil. Lembrando que o Copom se reúne ainda hoje. Ô João Belucci, o ministro Haddad está falando que, olha, a gente teve déficit, mas não é culpa nossa, por quê? No governo anterior, a gente teve um calote dos precatórios, isso gerou não sei quantos bilhões, e a gente teve um calote também nos estados e municípios com a questão do ICMS, isso gerou outros tantos bilhões, só isso junto passa dos 100. A pergunta que fica é, a gente teve quase 230, não é isso? Bilhões de déficit em 2023 e a promessa, a meta para 2024 é o déficit zero, o esperado déficit zero que o ministro Fernando Haddad acredita, confia que chegará. Como é que sai de um déficit de 230 bilhões para o outro ano e se não chegar dessa vez não dá para culpar o governo anterior, né? Roberto, curioso essa questão, não vamos polarizar as questões, mas qualquer situação negativa já joga a culpa para o outro, né? Tem que assumir a culpa. O governo Lula já está caminhando para o segundo ano de governo. Parece que o governo anterior governou o Brasil por 14, 16 anos. Não, foi o PT que fez isso. Então, assim, não há sinalização alguma do déficit zero, é só uma mera quimera, né? Uma fala, vamos fazer o déficit zero. Essa questão dos precatórios, pelo que eu vi, é menos da metade do déficit. E lembrando que vinha de um contexto de pandemia, né? Que era uma situação completamente nova para o mundo todo, né? Por isso que teve essa questão. Agora, o Haddad não sinaliza tudo que dá errado, joga a culpa nos demais. Mas só esse ponto que ele colocou é verdade. Os juros da dívida realmente consomem uma parte gigantesca do orçamento. O orçamento brasileiro é todo carimbado. A parte de investimentos, quando você olha, ela é tão pequenininha no gráfico que você dá vontade até de chorar. Fala, como que o Brasil tem isso de investimento? Grande parte é com pessoal, com dívida, com juros. É um orçamento assim, como se fosse uma família totalmente endividada e tivesse uma pequena margem para consumir, para investir. É muito lamentável sobre todos os aspectos e está na hora do governo Haddad, do governo Lula, assumir suas responsabilidades, né? Já estamos caminhando para o segundo ano e só se fala do governo anterior. Bora trabalhar e zerar o tal déficit, Haddad, que eu particularmente duvido. E aí, como é que zera o déficit, Ricardo Roos? Porque o gasto continua. Há muitas despesas sendo geradas, inclusive é uma grande crítica, né, dos economistas mais liberais de que para zerar o déficit, naturalmente, você tem que gastar menos. Por outro lado, a política, a estratégia do governo, em vez de gastar menos, é arrecadar mais. A senha de arrecadar, de criar impostos, a gente viu no ano passado a questão das vendas da China, né? Shein, Shopee, a gente viu as apostas esportivas também sendo taxadas, a gente viu uma tentativa de reonerar a folha de pagamento, acabou não dando certo, o Congresso não deixou. A gente viu reoneração do combustível, do diesel, por exemplo, e da gasolina, do etanol, voltando a ser taxado. Como é que faz nessa conta para dar certo? Nelson, não tem segredo aqui. Para a nossa audiência entender, ela já sabe muito bem disso, não tem segredo. Para você equilibrar as contas públicas, ou você corta gastos, reduz os gastos do governo, ou você aumenta a arrecadação através de mais impostos que nós não aguentamos, ou por outros caminhos, taxando, como é o caso das apostas esportivas, e buscando outros caminhos, como é o caso da comprinha lá na Shein, e etc, etc. O caminho que o governo está escolhendo é de aumentar a arrecadação, tentar aumentar tributos, voltar a alguns tributos que não tinham, tributar áreas que não estavam por hora tributadas, aumentar a fiscalização em cima do pequeno, do médio e do grande empresário brasileiro, enfim, um caminho que não é o caminho de redução dos gastos públicos. Essa busca pelo déficit zero em 2024 vai ficar no desejo do ministro Fernando Haddad. Eu venho falando já há algum tempo que não vai acontecer, muito provavelmente vai ter que ser revista essa meta do déficit zero.